Boa noite, Almada. Boa noite, amado. Aqui a gente está gravando vídeo para apresentar a prática 5, certo? Que pedia para utilizar, era praticamente a cópia da 4, mas utilizando o banco de dados, certo? Eu fiquei responsável por fazer o front e o Alejandro ficou responsável por fazer o back da aplicação. A gente vai começar pelo front-end, certo? Vamos lá, Alejandro, mostra aí, rapidão. Ah, Pronto, a gente tem o nosso de funcionários. Como as práticas elas eram praticamente iguais, o front também ele está igual, ele não tem muita diferença dos demais, certo? Então a gente tem o que aqui o nosso de funcionário, onde a gente vai cadastrar o funcionário, a gente vai atualizar e a gente vai poder deletar esse funcionário, certo? A gente colocou algumas tagzinhas de input para receber os determinados atributos que foi pedido, certo? Como ID, nome, cargo, entre outros. Aí pode descer, Alejandro. Pronto, a gente tem no nosso data, a gente tem os dados, certo? Que a gente está pegando lá no nosso ViewModel, a nossa, digamos assim, a nossa conexão string, né? Que a gente faz com o banco. E aqui a gente tem as nossas funções, certo? Para validar esses caras. A gente tem a de post, a de put e a de delete. Isso no Bem, agora a funcionários. gente. Agora, Como é? isso no funcionários. Agora viu buscar. Sim, sim. Agora é a nossa de buscar. Também semelhante ao que a gente tinha feito na outra. Basicamente, a de listar todos. A gente pôs dentro de um for, certo? Iterando em cima desses caras e listando todos os funcionários que a gente tinha no nosso banco, certo? Pode baixar ela, Leandro. O seguinte é o filtrar por ID, certo? Onde a gente passa um ID, ele verifica se aquele ID existe no banco. Se ele existir, ele vai retornar o nosso determinado funcionário, certo? Sem nenhum segredo. A gente tem o filtrar por cargo do funcionário, que era bem similar ao antigo de filtrar por marca de carro, né? Então é o mesmo esquema. A gente recebe através do input uma determinada marca, né? Perdão, um determinado cargo. A gente verifica na nossa base de dados se aquele cargo existe. Se ele existir, ele retorna o funcionário de acordo com aquele cargo, certo? E aí, por quantidade de funcionários, que é tal qual igual ao outro, a gente passa uma quantidade de funcionários e eles retornam para a gente essa quantidade determinada de funcionários, né? A gente pode ver aí, não tem nenhum segredo. Mais uma vez, no nosso data, a gente está tratando dos nossos atributos, certo? Nossos arrays, onde a gente guarda essas informações e onde a gente faz a conexão com o banco, né? Aí, nossos métodos, a gente tem o que? Todos os métodos são de retorno, né? São gets. Então, a gente tem o get all, o get por ID, certo? A gente tem o get por cargo e a gente também tem o get por quantidade, né? Que é esse func quanti. Pronto, basicamente o front não tem segredo, é a mesma coisa da outra tarefa e ele é isso. Agora o Alejandro vai falar um pouquinho da parte dele, do back. Sobre o back tá bem parecido com o da prática 4 também, só que acrescentando as conexões com o banco de dados. E a gente tem é, a conexão propriamente dita e é, os endereços dessas conexões, que no caso a database é prática 5, tem a senha, o endereço do host, que no caso é localhost, e é isso. É, a outra diferença são os repositórios. Aqui nos repositórios a gente tem as funções que vão ser executadas no banco de dados. Eu vou ter a função de inserir, que vai inserir em funcionários nas colunas nome, cargo, data de nascimento e entrada, os valores que ele vai receber do objeto funcionários. Eu tenho a função de achar todos, que ele vai selecionar todas as colunas de funcionários, achar por cargo, que vai retornar todas as colunas de funcionários se o cargo for o cargo passado no método. Eu tenho a função de find by ID,
que vai selecionar todas as colunas do funcionário que o ID vai ser igual ao ID passado no método. Quantidade é a mesma coisa, só que em vez de where eu vou usar o limit, que a cláusula para especificar quantas linhas daquela tabela eu quero retornar. O update, que recebe ID funcionário, que vai atualizar as colunas de funcionário só se o funcionário tiver aquele ID. E o delete, que vai deletar de acordo com o ID repassado. E acho que é isso. Agora a gente pode mostrar executando. Quer passar um nome aí? Carlos. Vou colocar RH. Já tem um RH, é bom que ficam dois. Data de nascimento 01/1/2001 2021. Posso dar um post, que ele já vai pro banco. Se eu quiser colocar o Carlos como presidente, posso dar um put. Tem que passar o ID. Tem que passar o ID. Com o ID do Carlos. Eu posso buscar. Carlos é o 9. Carlos, cargo, presidente, data de nascimento 01/1/2022. Posso dar um put. Buscar o Carlos por ID. E a data e o cargo dele são atualizados. E eu posso deletar o Carlos. Se eu buscar todos os funcionários, não tem 9. Aí, sobre os buscar, já tem o buscar todos. Buscar por ID, posso passar o 5. Por cargo, vou colocar recepcionista para retornar 2. E por quantidade eu vou pegar os 3 primeiros, que são Ale, Lucas e o Chico. E é isso. Bem, acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato, certo? Com a gente, que a gente esclarece. Essa foi a nossa prática 5.